Pessoal, a gente vai bater um papo agora sobre uma coisa chamada propriedades periódicas. Tem esse nome porque são propriedades que variam em função do período que o elemento está na tabela periódica. E a gente vai discutir duas propriedades que são importantes. A primeira é um tal de raio atômico. Quando eu falo raio atômico, qual que é a ideia? Se a gente imaginar esse modelo do átomo, raio atômico seria a distância que vai do núcleo até a última camada. É a ideia de raio mesmo, de diâmetro sobre 2. Então, a gente pode falar que o raio atômico nada mais é do que o tamanho do átomo. Agora, como é que será que varia o tamanho do átomo, o raio atômico, em função da tabela periódica? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Aqui estão os elementos da família 1A, 2A, 3A até 8A, os elementos representativos. Olha o que acontece primeiro num mesmo período. Esse desenho dá uma ideia do tamanho do átomo em escala. Observa, ó, família 1A, do primeiro período para o segundo, para o terceiro, o que está acontecendo com o raio atômico? Você deve observar que ele está aumentando. Então, como é que é? Ó? Dá uma olhada aqui que você vê melhor. Eu peguei aqui, família 1A, o raio atômico crescendo. E aqui, eu peguei três caras, o lítio, o sódio e o potássio, para dar uma ampliada, para você verificar o que está se passando. Ó. Como é que a gente pode explicar que o raio atômico do lítio, sódio e potássio cresce dessa forma? Vamos lembrar uma coisa. Ó. Se o lítio está no segundo período, aqui é o período que ele tem quantas camadas? 2. Se o sódio está no terceiro período, ele tem 3. E se o potássio está no quarto, ele tem 4 camadas. Só observa uma coisa. Dá para explicar o porquê que o raio atômico aumenta numa mesma família, porque aumenta o número de camadas. Então, essa é a primeira conclusão que a gente chega. Quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Agora, e se nós pegarmos elementos de um mesmo período? Se eles estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Então, vamos pensar. Vou pegar aqui, por exemplo, o terceiro período. Tanto sódio, magnésio, alumínio, todos têm 3 camadas. Então, o número de camadas não conseguiu falar quem que é o maior, quem que é o menor. Mas a gente observa que o raio atômico vai diminuindo à medida que eu caminho para a direita. O que será que está acontecendo isso? Bom, vamos pensar. Ó. Se eles estão no mesmo período, o número atômico deles vai mudando. Se a gente lembrar, o número atômico do sódio é 11. Então, o que eu estou colocando aqui ó, é o Z, o número atômico. Esse número que está aqui, Celso, isso aqui é o raio atômico em picômetro. É 186, o magnésio 160, porque está diminuindo. Mas volto para o número atômico. Se o número atômico aqui é 11, aqui é 12, aqui é 13, aqui é 14, 15, 16, 17, 18. Elas estão em ordem crescente no número atômico. O que é o número atômico? Aqui é o número de prótons. Então, vamos imaginar o seguinte. Ó. O sódio ele tem 11 prótons exercendo a atração sobre 2 camadas. Esse é o sódio. Bom, por que exercendo a atração? Próton tem carga positiva, as camadas de elétrons, cargas negativas. Se você pegar um magnésio, ele tem 12 prótons exercendo a atração sobre as mesmas 2 camadas. Aliás, são 3 camadas, Celso. São 3 períodos. Então, tá lá, vamos acertar. Acertei. Então, 12 prótons exercendo atração sobre 3 camadas, vai atrair mais ou menos? Mais. O que significa isso? As camadas ficam mais próximas do núcleo. Se ficam mais próximas do núcleo, o raio atômico fica menor. Então, qual que foi a ideia? Sobre mesmo número de camadas, no caso todo mundo tem 3, quanto maior o número de prótons, atrai mais as camadas, elas ficam mais próximas do núcleo, isso faz com que o magnésio fique menor do que o sódio. Então, vamos resumir essa ideia. Ó.
Se o cara pedir para você olhar raio atômico, a primeira coisa que você olha é o número de camadas. E a ideia é assim, ó, quanto maior o número de camadas, abreviei o número de camadas, isso implica maior o raio atômico. Agora, e se os caras têm o mesmo número de camadas? Se empatar o número de camadas, só aí você olha o número de prótons. E qual que é a ideia? Se quanto maior o número atômico, quanto maior o número de prótons, implica numa maior atração do núcleo pela eletrosfera. Do núcleo, eletrosfera. E se a atração do núcleo e eletrosfera é maior, a eletrosfera fica mais colada no núcleo. Isso implica num menor raio atômico. Então, calma aí, vamos ver se você está pegando o mesmo jeito. Eu coloco assim, ó, considere os átomos A, B e C. E quero que você coloque em ordem crescente de raio atômico, dadas as distribuições. Então, vamos juntos. Ó. Qual que é a primeira coisa que você olha? Número de camadas. Então, deixa eu olhar. O maior número aqui é 2. Então, esse cara tem 2 camadas. Ah, e esse aqui tem quantos? O maior número é 4. Ele tem 4 camadas. Ah, e o C também tem 4 camadas. Bom, a gente já dá para ter uma conclusão. Quem que é o pequenininho aí? É o A. E por que, que o A vai estar aqui? Porque ele tem o menor número de camadas. Agora, entre B e C, empatou o número de camadas. Se empata a camada, você olha prótons. O B tem 35 prótons exercendo atração sobre as 4 camadas, o C tem 20. Quem é que atraiu mais as camadas? O B. Se atrai mais, elas ficam mais perto do núcleo. Portanto, B é menor do que C. Essa é a ordem crescente. E só para a gente fechar, uma coisa importante. Imagina que eu tenho um átomo de sódio aqui. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou arrancar um elétron dele. Se eu arranco um elétron desse cara, não fica mais sódio. Ele ficou o íon sódio, em especial o cátion. Agora, me ajuda aqui. Se eu arrancar um elétron da eletrosfera, diminui a repulsão entre os elétrons da eletrosfera. A eletrosfera murcha. Como é que é, Celso? Se eu arrancar um elétron da eletrosfera, ela murcha. E qual que é a implicação dessa história? Um átomo será sempre maior que o seu respectivo cátion. Ou seja, que o cátion que ele originou. Isso aqui é o átomo de sódio, o cátion de sódio vai ser pequenininho. Porque quando eu tiro o elétron, a eletrosfera murcha. Bom, pelo mesmo princípio, aqui está o átomo de cloro. Se ele ganhar um elétron, ele deixa de ser cloro, vai ficar cloro menos. Bom, se quando eu tiro a eletrosfera murcha, quando ganha elétron, a eletrosfera incha. É por isso que um átomo será sempre menor que o seu respectivo ânion. Então, se é o ânion, aqui é cloro, ali é cloro. Tudo bem? Então, vamos praticar. Você vai fazer alguns exercícios aí. Sua vez.